Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do Lop Podcast, episódio de número 16. 16, galera. Acertei, né? 16. Gente, estamos muito felizes. Deixa eu só convidar você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Cara, incentiva mais pessoas a estar junto lá, né, a acompanhar o nosso trabalho. Pessoal, são momentos incríveis aqui ao qual nós estamos com pessoas de Deus e hoje nós estamos com um cara sensacional, um homem de Deus, um homem que vai trazer algo novo aí para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai curtir demais esse episódio. Se prepara porque tem um mistério aí. Né, Marquinhos? Hã? Fera. Gente, com vocês, pastor Leonardo Serra. Pastor, é um prazer ter você aqui, pastor. Prazer é meu. Esse tempo de mesa é contigo. Deixa Deus liberar o que tem em seu coração aqui. E Amém. vem com a gente. Amém. Já começa falando, pastor. Da onde você veio? Ah, eu vim do Rio de Janeiro, né? Glória. Opa. Tem lugar melhor do que o Rio? Aqui no Brasil? Depende. Depende. Eu vou arrumar briga com os curitibanos aqui agora. Não, eu sou do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou da cidade de Petrópolis, Show. que é a região serrana do Rio de Janeiro. Mas a gente acabou vivendo em muitos lugares por conta da igreja, né? Pastoreando vários lugares, não só do estado do Rio, mas fora do estado também. Então, eu acho que eu sou das nações. Uau. Eita. Hoje nós estamos aqui em Curitiba e fazendo a obra de Deus. É um prazer estar com vocês aqui, estar falando com o pessoal que está aí assistindo e vai compartilhar muito isso, porque tudo aquilo que é falado aqui, quando gera uma consequência forte no nosso coração, as pessoas precisam compartilhar também. Hoje se compartilha tanta palhaçada, tanta coisa Sim. besta, né? E acredito que coisas boas vão fluir daqui ainda mais, como Amém, já tem pastor. fluído. Mas eu estou aqui em Curitiba agora, tem 2 anos e meio só que eu estou pastoreando aqui em Curitiba. Eu fui transferido para pastorear a igreja no Capão Raso, a igreja Avivamento Bíblico no Capão Raso. É uma igreja, como eu disse para vocês, razoavelmente pequena, mas uma igreja muito aconchegante, ali na João Bonatti. E eu vim no meio da pandemia, rapaz. Pensa num negócio terrível. Tudo fechado. Meu Deus, que desafio, cara. Surpreendente, hein, pastor? No meio da pandemia. É um desafio. Mas foi Onde por... muitos estavam fechando. Sim, mas foi por conta justamente da morte de um pastor, né? Uau. Um pastor morreu em novembro de 2020 e eu fui convidado para estar assumindo a igreja em dezembro. E foi assim um negócio bem interessante, porque eu cheguei e a igreja estava naquela coisa de... não lembro nem o nome agora que dava, quando Lockdown. fracionava, não, antes do lockdown. Você tinha uma porcentagem de pessoas só que podia ir, né? Fugiu o nome, graças a Deus que isso fugiu, isso aí sumiu da mente da gente. E tinha uma quantidade, a gente estava fazendo com 30% de Cota? pessoas. Limite? Limite Acho de que era pessoas, limite de 30% pessoas. e tal. E eu Liberar falei, 30%. vamos tocando, né? Vamos tocando. Quando chega em março, lockdown. Aí eu surtei, cara. Pensa no pastor que surtou. Eu fiquei louco, cara. Teve um dia que eu só podia fazer live. Até aconteceu um negócio bem Era interessante. fera live, hein, pastor? Meu Deus do céu, eu não sei, cara, fazer live. Assim, fazer podcast, conversar com o pessoal assim ao vivo, assim, tá junto de vocês aqui é uma coisa. Agora, ficar falando pra câmera, eu não sirvo pra isso. Eu não Pastor, sirvo. Tamo junto. Eu não sirvo. Eu Tamo também, junto, porque pastor. foi difícil. Meu Deus, Meu Deus. cara. Você fez alguns cultos lá, Marquinhos? Cara, nossa, meu Deus do céu. Mas era triste. Era triste, né, pastor? Cara. Triste. Uma sensação de... Porque você tá sozinho na igreja, você olha Não, pra câmera... escuta poxa, só meu o que Deus. aconteceu nesse dia. Pô, tristeza. Escuta só, eu falei, eu vou fazer uma live, né? E aí eu chamava o pessoal do louvor, O senhor fazia na igreja mesmo, na né, igreja. pastor? Show. Fazia o louvor e só eu ali pregava uma palavra e tal. Ah, Pô, no meio quando o meu louvor estava se preparando para cantar, passou uma fiscalização, alguém fez uma denúncia, pelo jeito. Capaz. A polícia bateu lá, a guarda municipal. cortou tudo. Não, já queria prender a gente. já Levar o queria- som? Ele queria levar o som? Queria. Não, foi um alvoroço. Eu entrei, briguei com eles, discuti ali na porta. Falei, não, só estamos fazendo a live, não tem ninguém, porta fechada, não importa. Tem que mandar toda uma live, é só o senhor. Meu Ah, Deus ah do isso céu. era bem no começo, era março, né, aí, pastor? aí eu surtei, cara. Sabe o que eu Era fiz? bem no começo. Eu peguei folhas de papel, aqui chama sulfite, né? Sim. E escrevi o nome de todos os membros. Ah. Um nome em cada folha e colhei em todas as poltronas da igreja. E eu comecei a fazer a live pregando, mandei filmar
as cadeiras com o nome de cada membro. Eu falei, você tá aqui, Uau, representado pelo pastor. seu nome. Isso é profético. Isso eu botei na internet, eu abri a boca, eu falei, briguei com o prefeito, falei que isso não podia uma coisa dessa, que os ônibus não tinha lockdown nos ônibus, não tinha lockdown em vários lugares, e a gente ali com distanciamento, com tudo certo, Nossa. não podia ficar nem com o Ministério de Louvor. E eu botei o nome do pessoal, filmei, joguei na internet, arrumei um alvoroço. Fiquei louco com aquilo. Mas não teve jeito, né? Continuou daquele jeito, lockdown. Graças a Deus que hoje não tem isso. E depois fazendo o culto com a máscara. Porque eu venho de uma realidade, o lockdown foi no mundial, né? Nacional, vamos assim dizer. No Brasil, cada estado, cada cidade tinha a sua regularização. Mas o Rio de Janeiro, o nível de tolerância no sentido religioso era muito melhor. Era assim, o cara chegava lá, não é como aqui em Curitiba que ele chegava e não quer saber se é um bar, se é uma boate ou se é uma igreja. Acabou. E no Rio, não. Toda fiscalização que chega é uma igreja, o cara chega, pastor, já vem aquele jeitinho carioca, aquela coisa. Carioca. Claro, não, o tratamento é outro, cara. Tô falando sério. Caramba. Pastor que é pastor no Rio de Janeiro sabe o que eu estou dizendo. Cara, Os desafios do Rio de Janeiro são diferentes do desafio de Curitiba. Mas o nível de respeito da sociedade, das autoridades, e por incrível que pareça, até do crime. O nível de respeito com a igreja é outro. Não se compara a Curitiba. Eu vi um documentário uma vez de um pastor lá no Rio de Janeiro, que o pastor subia, entrava no meio e falava na cara do pessoal lá de dentro. Lá, é assim, Deus quer mudar a tua vida, cara. A tua mãe tá orando por você. O cara armado assim, com a cabeça baixada. O respeito mesmo. Já fiz muito isso. Forte, hein, pastor? Muito. Já fiz muito isso. Já entrei em muitas comunidades do Rio de Janeiro com tráfico dominando e de chegar e... Aqui as igrejas são saqueadas. Não, né, cara? lá não. Um dia aconteceu, tem um pastor na região de Bangu ali, a gente transitava, não sei nem se eu já posso ficar falando sobre pastor, essas coisas. desenrola. Tá fluindo, né? Fala, tá desenrola, contando as fala. coisas. E Tá na mesa. interessante que um cara, um noia, pulou a grade da igreja e entrou pelo vasculhante, cara. Sabe aqueles vasculhantes que... Não sei se é vasculhante que chama janela. Que você abria, que abria um monte de portinha assim na janela. Vasculhante. É vasculhante, né? O noia passou por aquilo ali, cara. Caraca. E roubou uma mesa, aquela mesa antiga Cicloton, né? É o irmão borracha. Roubou uma mesa Cicloton. Quando ele tá pulando a grade de novo, os traficantes viu. Pá! Uau. Tuf, tombou lá na porta da igreja com a mesa de som na mão, morreu. Falou, aqui ninguém rouba, principalmente igreja. É um negócio complicado. Então, assim... É um nível de respeito, né, pastor? É outra coisa. Mas assim, se você olhar o nome dos traficantes, você já percebe que tem um princípio ali. João, Elias, Malaquias. E tem sempre uma mãe orando, cara. É sempre uma mãe e uma avó. Na grande maioria, uma avó. Uma avó. Na maioria, é uma avó. Eu já participei de eventos que, de dentro do presídio, o traficante mandava fechar a comunidade e o tráfico sair dali daquele local e ir mais para adiante, porque naquele final de semana ia ter festividade na igreja da avó dele. Uau. Eu já participei. Cara, você vê um nível de respeito. Isso é muito forte. É forte. É bem diferente daqui. Não. Aqui a gente já foi... Não, é verdade. As comunidades daqui, eu já tive a oportunidade de andar. Nunca fui pregar em nenhuma comunidade aqui, porque ainda não conheci nenhum pastor, mas acredito que... Vai conhecer, ó. Anota. Chama o pastor, que o pastor é tremendo, gente. É tremendo. Mas assim, quando a gente anda nas comunidades aqui, a gente percebe que é bem diferente de lá. Lugares aqui que o pessoal fala que... Culturalmente, né, pastor? Sim. O pessoal, essa comunidade aqui é muito perigosa. Meu Deus, não chega nem aos pés das comunidades do Rio. Eu acredito. Você, pelo menos eu nunca andei em nenhuma comunidade aqui que eu vi o cara andando de fuzil na mão. Não, pastor, aqui não tem. Lá é comum. Nossa. Fuzil. Aqui não tem. Fuzil, R15, metralhadora, Uzi, israelense. Aqui é diferente, aqui é até questão de assim, morros, essas coisas aqui não tem. Não. E assim, eu morava em Petrópolis, fui criado em Petrópolis, nasci criado em Petrópolis, mas todo o meu ministério foi itinerante, então eu viajava muito, estava sempre ali no Rio, na capital, no interior, e São Paulo, e fluía muito nisso, e comunidade, Zona Sul, qualquer lugar, a gente estava... Então a gente tem essa vertente aí de conhecer. Uma bagagem violenta, né? É bem diferente daqui, o desafio. Qual é o meu desafio de Curitiba? Pergunte pra mim. Qual é o seu desafio de Curitiba? O frio. O frio. Qual é o desafio? Então, assim, Ô, gente, nós O que entramos você na tem medo em pandemia, Curitiba? Do frio? Do frio. Fala, porque de vez em quando as pessoas são muito frias. Vocês pegaram essa, né, gente? Vocês Não. pegaram Eu amo pegaram o lugar essa. que eu estou.
Eu acredito assim que Deus tem propósitos em tudo, então a gente sofre, eu sofro no quesito cultura, pastor, cultural e a questão temperatura, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que quem vem do Nordeste, do Rio, sofre muito com essa questão do frio mesmo. Que o frio de Curitiba é diferenciado. Até no verão aqui não na verdade, ele flerta muito com... Tem vezes que você tá na primavera, você acha que é verão. Tem vezes que você acha que é verão, é inverno. E tem inverno, pastor. Já teve inverno que teve bastante sol aqui, né? Mas sol, mas eu falei, isso aqui é Inglaterra, gente? É Inglaterra do Brasil? Tem dia que parece... com certeza alguém já deve ter feito esse meme, né? Tem dia que parece que você tá naquele filme do Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas é verdade. Não, você sai com frio. Daqui a pouco você tá na rua, um calor terrível, você tem que tirar o casaco. Daqui a pouco, frio de novo. Você entrou numa sombra, frio. Esse é o desafio de Curitiba. É o desafio. Hein, pastor? O pastor tava falando sobre a pandemia, que a gente já vai longe, gente. Mas realmente, então, esse quesito que o pastor lutou por causa disso, por causa dessa linha de conseguir fazer a live, você tem que fazer sozinho, pastor. Sim. Porque assim, ó, cada um, e eu tenho pleno respeito na opinião e no posicionamento de cada pastor, mas eu tenho o meu. E a Bíblia é linda porque ela nos dá essa liberdade de pensamento e esse respaldo pastoral do cuidado. Cada pastor sabe qual remédio dá, qual vitamina dá para a sua ovelha. Então eu sei qual dá para as minhas. E durante a pandemia eu vi muito pastor se acomodando com isso, no sentido assim, não, fique realmente em casa. Eu vi pastor ministrando, com todo o respeito, mais uma vez eu falo, ministrando Santa Ceia online. Então, tipo assim, compre o seu pão aí na padaria, compre o seu vinho na padaria e tal hora nós vamos estar todo mundo reunido, tal, porque a ceia é simbólica, tal. É claro, evidente que a ceia é simbólica, eu não sou nenhum ignorante teológico, sei muito bem o que eu estou falando e a vertente que eu ando. Só que a minha preocupação é as consequências psicológicas e emocionais que daria aquilo. Essas pessoas que hoje, uma grande maioria, que foram incentivadas a ficar em casa e que viram ali dentro daquela cultura de que eu posso até ceiar em casa, essas pessoas hoje, raramente, elas vão enfrentar um trânsito, um dia cansativo de trabalho e vão estar na igreja. Não, eu vou para casa, eu vou assistir online, vou receber do mesmo jeito. Então, isso, psicologicamente, não estou dizendo teologicamente. Claro que Deus está em todo lugar, a ceia simbólica, é válido, porque é a comunhão. É então, o esfriamento da comunhão, a consequência a longo prazo disso. Tem igreja. Tem pessoas que não voltaram para a igreja, irmão. É verdade, pastor. Tem pessoas que não voltaram. E os pastores hoje estão amargando isso. Porque nós criamos toda uma estrutura de transmissão online, de toda essa perspectiva para que nós dessemos assistência ao povo naquele momento, mas alguns pastores pecaram no sentido do incentivo. Isso é muito forte. E um caso interessante, pastor, lá na nossa igreja, a gente confirma até, porque nós não fazemos live. Nós fizemos live quando estava na pandemia, conseguimos passar a pandemia, graças a Deus nós saímos da questão do lockdown, daí da máscara. Eu lembro do dia que falaram, não vai precisar mais usar máscara. Meu Deus, que libertação, que senso de liberdade, assim. Foi libertador no coração. E pela live, nós não fazemos live depois disso. Porque respeitamos quem faz, amém, mas a gente não faz porque quer assistir uma live muito bem feita, você vai poder assistir em várias igrejas que a live são muito mais perfeita qualidade. E vamos ser sinceros, claro. É o que eu falei com o pessoal. Eu falei assim, o pessoal, não, você é um pastor, você tem que ir pra cima, tal, não sei o que, a live. Eu falei, gente, vamos ser sinceros. Hoje, com o mundo de tecnologia e opções na mão, quem vai estar ali assistindo a minha live são as minhas ovelhas. Porque se a pessoa está procurando um louvor, ele vai achar 300 louvores melhores do que os meus. Uma palavra, 300 palavras melhores do que a minha. Ele já coloca o nome, pastor, claro, né? Ele já coloca o nome. Eu sou de uma época que, tipo assim, quando você queria ouvir um bom pregador, você ficava esperando onde saía o cartaz e você ia atrás dele. É verdade. Então você queria, por exemplo, até os pastores mais antigos sabiam fazer um evento como é. Traz um cantor bom, um pregador bom, é garantia de evento cheio. Sim. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje, tipo assim, se você quer ouvir um bom pregador, aquele pregador que você gosta, você escuta ele dentro do banheiro, rapaz. Você quer ouvir um louvor? Eu quero ouvir esse louvor hoje. Eu quero ouvir uma palavra que é contra dízimo. Eu vou lá, eu vou procurar inúmeras pessoas pregando contra dízimo. Então hoje o evangelho... favor. Eu quero isso aqui. O cara começa a fazer o que ele quer. Eu gosto de ouvir a pessoa tal.
eu peguei toda essa transição de olhar onde estava o cartaz, você ia até aquele congresso. Quando saiu a fita cassete, fita de vídeo cassete, meu Deus, aquilo lá era uma loucura. DVD, que ficou mais acessível do que a fita por conta do valor, né? Lá no Rio tinha muito, né? Os camelôs, CD, DVD, CD, DVD, CD, DVD. Ei, pastor. 3x10, 3x10. Não, tamo junto. Aqui também. Até DVD de PlayStation era baratinho. Então, rapaz. E aí você queria ouvir um pregador? 3x10. Você queria ouvir um pregador? Meu Deus. Lá. Agora se tornou milhões de vezes mais fácil. Porque você não está preso àquele pregador, àquele DVD. Você vê quem você quer, quando você quiser. E detalhe, não é na frente da televisão, é na palma da sua mão. É verdade. E vou falar pro senhor, pastor. O fato é, o cara pega isso aqui, cara. Eu conheço muita gente que você faz isso aqui com o celular na mão, a TV tá ali, tem gente que liga a TV, deixa a TV ligada e fica mexendo no celular. Porque realmente, cara, hoje em dia o cara assiste mais isso aqui do que isso aqui. Então, eu peguei uma palavra esses dias, tá até no meu no YouTube da nossa igreja, Avivamento Capão Raso, que é uma palavra muito forte. Foi no ano passado que eu peguei essa mensagem, que eu falo sobre o desafio de pastorear gerações. Uau. É muito forte essa palavra. E eu Tá falo, no YouTube. Tá no YouTube. Vamos deixar lá embaixo. Eu falo sobre as gerações. O desafio de você pastorear hoje, dentro do mesmo culto, uma irmã de 70 anos e um pré-adolescente de 9, de 8. Como fazer um culto que você vai conseguir pastorear e atingir essas classes, que são dois extremos. Sim. E eu vou falando sobre as características de cada geração. E uma das características dessa geração de 4, 5 anos hoje é a percepção, é uma percepção muito maior no ambiente como nós temos. Então, tipo assim, tem pessoas de 40 anos para cima, não conseguem conversar e mexer no celular ao mesmo tempo. Essa geração faz isso tranquilamente. Tá conversando com você, tá vendo televisão e mexendo no celular. E desenrolando tudo. Como? Por isso que nós aprendemos o quê? No culto não é lugar de mexer no celular. Para nós isso faz muito sentido. Para eles não faz. Para uma criança não faz sentido, porque ela mexe no celular, conversa contigo e come ao mesmo tempo. É verdade. Não faz sentido para eles. Mas é um desafio para nós, pastores. É um desafio tremendo. Você, pastor, cultura, é uma mensagem, né, muito forte que eu falo sobre essa questão e toda essa perspectiva, né, de como pastorear essas gerações. E é forte. É bem legal. Fera, né? Cara, nós estamos vertendo nessa questão de pastoreio. E com tudo isso aí, pastor, dá uma pitada, porque tem mais coisa, gente, tem muita coisa. Mas dá uma eu não sei pitada, nem por onde pastor. nós vamos entrar aqui, né? Tinha que ter feito um script aqui, né? Não, pastor, se tiver script é entrevista, nós gostamos do manto, do desenrolar, né? E na verdade, pastor, como que o senhor conheceu Jesus? Qual que foi o seu primeiro, uau? 17 anos de idade, no auge da loucura, cabeludo, tatuado, louco, representante de baile funk no Rio de Janeiro. Louco! Louco. Caraca. É, muito louco. Você não imagina isso, né? Não, quem me vê hoje diz assim, não é possível. Metralhadora, fuzil. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Nunca fui envolvido com tráfico, com crime, com nada disso, mas como todo jovem daquela época, da década de 90, que participava dos baile funk e tal, estava envolvido ali indiretamente. Usei drogas. Sim. E aos 17 anos eu encontrei Cristo através de um vizinho que também andava com a gente na loucura, mas era desviado. Ele acabou voltando para Jesus e me deu uma fita de um testemunho para me ouvir. Manda, qual? Do Euclides. Nem sei quem é esse pastor. Pastor Euclides. E nem lembro do testemunho do camarada. 1997. Uau. Uma fita cassetezinha, botei no rádio, não entendi nada, achei uma loucura. Mas havia uma força naquela palavra ali que me chamou a atenção. E eu fiquei assim, parece que quebrou ali um pouquinho. E ele falou, vamos no culto hoje à noite. E aí eu fui. Eu, a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Ai, que estilo, hein? Hoje é minha esposa. E aí nós fomos no culto, junto com uma galera que andava com a gente. E aí quando nós chegamos lá, o Espírito Santo nos tomou de uma tal forma que eu fui à frente, a minha esposa foi à frente, e os jovens que estavam conosco ali, uns 4, foram todos à frente. Todos aceitamos Jesus naquele dia. E é interessante que ali foi algo assim muito forte, porque faltava uns 25 dias mais ou menos para o meu aniversário, eu já tinha uma festa preparada, já grande, regada a bebida, droga, muita coisa. Estava tudo organizado. Tudo organizado, e eu me converti, e eu fiz a festa, com bebida, com tudo, confesso.
Foi. Porque meu início foi muito difícil. Eu fiquei 3 meses na igreja, não aguentei sair. Sim. Meus 3 meses não aguentei sair. Eu era louco. E fiquei desviado por uns 6, a minha esposa firme. 6 meses. E ela primeiro a se converter na família? Primeiro, não tem ninguém. Na minha família, alguns se converteram depois através de nós, mas a minha família é uma família que não tem tradição nenhuma evangélica. Então, assim, foi assim, um negócio louco. Eu era um dos mais loucos do bairro. Então, assim, foi uma coisa assim fora do comum. Ninguém entendia. Eu mesmo não entendi. Não consegui ficar. Por 3 meses eu fiquei, depois saí. Fiquei os 3 meses cabeludo na igreja, do jeito que eu estava. Mas uma coisa aconteceu no dia da minha conversão. Uma missionária, hoje ela é minha amiga, a missionária Lina, ela orou por mim, no final, sem nem me conhecer, e profetizou. Hoje eu sei o que é, a gente entende, mas no dia eu não entendia nada. E ela dizia assim, eu vou te usar. O Senhor está dizendo assim, eu vou te usar. Muito rápido. Eu vou te levar em lugares que tu nem imagina que tu irás. Eu lembro, pastor. Mas tu não irás a passeio. Tu irás para fazer a minha obra. Uau. Hoje eu entendo que é Deus falando, eu vi esse cumprimento na minha vida, mas não entendi. E é interessante que no outro dia, eu já estava tentando, pelo menos assim, expulsar um demônio dentro da minha casa. Começou ali, porque eu sei que você queria entrar nessa área, né? A gente gosta, gente. Um dos meus amigos, que estava acostumado a ir na minha casa todo dia, era capoeirista e tal, e tinha pacto, tinha toda aquela situação. Capoeirista lá, né? Muitos no Rio de Janeiro, né, pastor? Isso, e aí foi na minha casa no outro dia e tal, e eu comecei a conversar com ele e ele manifestou um demônio. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que fazer. E eu só comecei a gritar, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Eu peguei a Bíblia, batia na cabeça dele assim com a Bíblia, tá amarrado em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, tá amarrado, não sei o quê. E toma a palavra na tua cabeça. Cadê o crucifixo? Em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, São Pedro, tudo. E eu não sabia o que fazer. Do Papa. E corri na casa de um irmão lá que era crente. Ele falou, vamos lá. Quando eu falei quem era, quem que tá lá? É o Zumbi. O apelido dele era Zumbi, né? O Zumbi que tá lá. Não, o Zumbi eu não vou não. E não foi, eu fiquei sem saber. Nossa. Eu não sei até hoje. O apelido do cara já era Zumbi. Eu não me lembro. Sai, Zumbi. Mas não era Zumbi de Zumbi, era Zumbi por causa do Zumbi do Palmares. Sim. Era um baita de um negão fortão. Musculoso. Capoeirista, bom, brigão. E o cara ficou com medo de ir lá, o irmão. E eu tive que dar meu jeito. Confesso que eu não sei se eu expulsei ou se eu só amarrei aquele demônio. Eu sei que ele foi embora. E depois ele veio se converter também. Através de nós, se converteu Não. Mas começou no outro dia, cara. No outro dia começou esse caça-fantasma. E depois, então depois desse... Esse foi o primeiro contato já, pastor? Foi. Porque, gente, pra quem não sabe, né? O pastor Leonardo Serra, como que a gente se conheceu há pouco tempo, né, pastor? Sim. Tem um mês, né? E estamos aqui. Isso é precioso. Porque a gente entende, né? É a máxima que a palavra diz, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Sim. Então testificou. O pastor foi fazer uma campanha de 3 dias lá, falando sobre cura e libertação. Cura e libertação. De corpo, alma e espírito. E teve 3 quarta-feiras, gente. Foi violento. Foi violento demais. E, pastor, é por isso que o pastor tá aqui também, né? Pra até explanar um pouco disso. E eu já fiquei impressionado, porque no outro dia o pastor já queria expulsar o demônio do zumbi. Na verdade, ali não era nem pra ficar impressionado, era pra ficar com medo, sem entender, porque eu fiquei sem entender, sem como reagir, como não tinha uma referência. Isso é impressionante. Não tinha uma referência, então eu não sabia o que fazer. Fiz o que eu pude fazer ali e passou, eu não me lembro direito de detalhes. 17 anos também. Pastor, 17 essa anos. foi a primeira vez assim que você teve essa experiência, né, no mundo espiritual e tal. Sim. Mas como que você começou a identificar, né, que você foi chamado para isso, que Deus tinha essa pegada contigo? Sim. Na verdade, assim, eu comecei muito novo no ministério. Eu me converti aos 17 anos e eu morava junto com a minha namorada. Eu tinha 17 e ela tinha 18. Ela é um ano mais velha do que eu. E logo que nós nos convertemos, ela engravidou. Interessante, eu tenho um filho, eu sou avô. Ô, louco, pastor. Eu sou avô, minha netinha. Depois o pastor vai ter que Vai passar fazer todos os um ano detalhes, aqui. até de como ter um cabelo estiloso, assim. Vou te passar, meu filho é cabeleireiro. Aê! Já deixa o hashtag. Trabalha aqui lá no estilo ré. Estilo ré. Lá no Batel. Receba. Olha aí, rapaz, tá achando que... Receba. Olha aí, mano. Coloca lá debaixo da inscrição lá. Vem patrocinar o LOL. Kevin Senra. Ó. Olha aí, o cabeleireiro. Semana que vem vai Kevin estar aqui, ó. Senra. Kevin Senra. É, Já vai Kevin aparecer, Senra. embaixo. Então, Show. assim,
Eu sou avô, então meu filho nasceu, eu ainda tinha 17 anos. Caramba, pastor. Meu filho nasceu, eu tinha 17 anos. Eu não tinha feito 18 ainda. Então foi uma coisa assim bem interessante, porque eu comecei muito cedo, eu fui pai cedo, e aí eu entrei no ministério muito cedo, porque a igreja que eu me converti, o pastor passou um processo muito difícil, no qual ele perdeu uma boa parte dos obreiros, e eu fiquei. Eu tive que me colocar à disposição dele para ajudar ele. E aí eu comecei a me envolver muito cedo. Com 21 anos de idade, eu fui ser presbítero auxiliar de uma igreja. Isso no Ministério da Assembleia de Deus. Com 21 anos, fui ser... É como se fosse um pastor auxiliar, né? Um pastor auxiliar em uma congregação. Com 23 anos, eu assumi a primeira congregação como o pastor titular, mas eu era presbítero. Que na Assembleia de Deus, o presbítero, ele pode pastorear, né? Sim. Uma congregação. E aí eu comecei a pastorear uma congregação com 23 anos. Com 25 anos, eu já fui enviado para uma cidade, para ser pastor numa cidade. Cara, tudo muito cedo. E quando eu muito assumi, rápido, né? Quando eu assumi a igreja com 25 anos, eu assumi uma igreja que tinha 65. Então você imagina um menino de 25 anos com 2 filhos pequenos, que agora ele tinha 2 filhos, com 2 filhos pequenos assumindo uma igreja antiga, tradicional. Sim. Isso, tô falando em 2005. 65 anos de igreja. 65 anos de igreja e eu de 25 de idade. Novinho. É assim. Cara, os membros estavam tudo te olhando torto nesse Chamava momento, de pastorzinho, mas no sentido pejorativo. Uhum. Não no sentido pejorativo. O que esse cara quer? Quem é esse cara? Mas eu tive um pastor que aí já não era mais o mesmo, porque aquele que sofreu esse processo todo, ele acabou tendo que entregar a igreja e tal. Sim. E aí agora no Ministério de Madureira, que eu fazia parte do Ministério de Madureira. João do Monte, Maria do Monte. Então, eu assumo ali aquela igreja e aquele pastor, ele acreditou muito em mim. Ele confiou muito em mim, ele viu interesse na minha vida de busca. Nesse período, eu já tinha feito o básico em teologia, já estava cursando médio em teologia. Se jogou? Já me joguei. E em 2005 eu abandono a minha profissão, que eu era barbeiro também, abandono a minha profissão e vou para essa cidade ficar de tempo integral pastoreando. Então, ali com a minha família, mudei para essa cidade, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, a cidade Areal. Quantos anos você tinha, pastor? 25. Quando você abandonou e veio para o Ministério Integral. 25. Porque dos 21 até os 25, eu ia para o culto à noite, dirigia, mas trabalhava secularmente, como muitos pastores fazem, que trabalham secularmente e à noite estão ali ministrando. Eu fui com 25 também sem integral. Então, com 25 eu me torno integral. Numa cidade. E ali, numa igreja antiga e tal, sofri muito, aprendi muito, mas com muita vontade de fazer. E Deus sempre foi muito bom comigo, com a minha família, que eu fui me dedicando e a resposta foi vindo com o crescimento, com o desenvolvimento na igreja. E aí ali na metade desse período, aquelas irmãs que no início tinham uma palavra pejorativa, já me amavam, já cuidavam de mim, já tinham nos abraçado ali como família. E hoje eu entendo a preocupação daquelas irmãs. Imagina uma senhorinha de idade, uma das fundadoras ainda tinha lá, desde o início, ver um menino que tinha idade para ser neto dela, chegar lá para ser pastor dela. Hoje eu entendo. Mas ali com muita humildade, com muito temor, sofri muito, conseguimos passar. E o que acontece? Nessa rejeição, né, pastor? Muito grande. Nesse período, Timóteo. Nesse período, foi o período do boom dos pastores com vontade de ser itinerante, de ser pregador. O Marcos Feliciano estava no auge. 2006. 5 quilômetros de distância. Aquela coisa assim, forte, fluindo mesmo. Algumas portas começaram a ser abertas para mim por Deus, dentro do estado do Rio, através do Ministério de Madureira e tal. Comecei a pregar e tal, aquela coisa toda. E pastoreando e pregando. E eu comecei a trabalhar com a juventude no estado do Rio de Janeiro, adolescentes e jovens. E isso foi desenvolvendo, crescendo muito. Eu acabei assumindo a juventude junto com um pastor a nível de estado do Rio. Então nós tínhamos mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil jovens e adolescentes debaixo da nossa liderança. Eles eram adolescentes, né? Era um trabalho muito forte e isso acabou trazendo evidência para mim naquele momento, que não tinha internet, não tinha mídia, época que o Orkut era discado. Saudade. Orkut discado, internet discada. Tinha aquele barulhinho, né? Sim. Então não tinha. Ninguém pensava nisso. Pagava por pulso ou tristeza. Madrugada só e ninguém pensava onde nós chegaríamos hoje. Então como que acontecia as coisas? Através da indicação. Então comecei a ser indicado, comecei a fluir, viajar e fiquei pastoreando na itinerância. E aí comecei para outros estados,
Comecei a ir para vários lugares e as promessas começaram a se cumprir. Nesse momento que você começou a ir nos lugares, tudo, você já ia com a mensagem, com aquilo que você carrega hoje? Não, porque foi desenrolando? Nesta época o ministério estava muito ligado aos congressos e não às conferências e campanhas. Porque, tipo assim, como eu liderava junto com esse pastor o trabalho de adolescentes a nível de estado, na grande maioria eram congressos de adolescentes ou de jovens que convidavam porque eu tinha uma palavra bem direcionada para eles. Focado para adolescentes e jovens. Nessa época. Então, e aí comecei, preparei os meus DVDs, tem mensagens até hoje perdidas no YouTube aí, antigas minhas, pregando, com mensagens para jovem, para adolescente, que tinha aquela dinâmica diferenciada e eu me sobressaí bem nisso aí. Consegui trilhar bem esse caminho, que é um caminho difícil. E eu digo, qualquer pregador que consegue pregar para adolescente, ele desenrola em qualquer coisa. E ali foi minha escola. Glória a Deus. Porque se você conseguir prender a atenção dos adolescentes, você prende a atenção de qualquer plateia. Eu preguei sobre Bob Esponja, gente. Meu Deus do céu. Eu já preguei sobre Bonecão do Posto, cara. Então tamo junto, pastor. Ninguém esquece. Bonecão do Posto, 4 fases da lua. O cara tem que ter sem muita imaginar. criatividade. Não, que sem imaginar, irmão, eu já fiz. Já preguei sobre os 4 principais times do Rio de Janeiro. Fala. Não. Fala. Cada um time é um tópico da mensagem. Cara, eu vou fazer uma mensagem sobre o Coxa, cara. Fluminense. Nunca desista. Mas você tem que ser um sobre... Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. Meu Deus do céu. Cada um time desse era um tópico da mensagem. Show de bola, né? E aí tive que terminar com qual time, imagina? Flamengo. Claro, porque ele levou. Sabia. Levou a galera à loucura. Eu falei sobre o Flamengo, eu falei, qual é o mascote do Flamengo? Porque... conta. Qual é o mascote do Flamengo? Ih, pastor, não Urubu. Falei, mas aqui nós não temos urubu, aqui nós temos a pomba do Espírito Santo. Você receba. Se a gente for fazer do Coxa e do Atlético, a gente fala, querido, você não nasceu pra estar na arena do caldeirão do inferno. É no alto da glória. Você não nasceu pra ser porco. O Palmeiras lá. E por aí vai. Receba. Viu? Eu falava do Corinthians. Eu parei de falar do Corinthians. Não, mas é interessante, porque aí criatividade e trazer... Muito. Fechar com uma espiritualidade. Na verdade, tipo assim, eu quebrei um monte de protocolos lá no Rio de Janeiro. Eu fui um dos primeiros a pregar na catedral lá do Rio de Janeiro, sem terno. Uau! Cara, isso era um tabu. Hoje não é problema nenhum, mas na época era tabu. Você imagina você pegar 3.000 jovens e adolescentes, colocar dentro de uma igreja, todo mundo com camisa de time. Eu fiz o culto dos times nesse dia. 3.000 jovens dentro de uma igreja com camisa de time. E você ter que contextualizar no final e o pastor abraçar aquela ideia porque ele entendeu e confia em você. Uau. Então nós tivemos esse voto de confiança na época. E isso levou a gente para uma plataforma bem legal. E ninguém se matou na pancada dentro da igreja com as camisas Não, de time. por causa do fechamento. A ideia é você tinha que fazer o fechamento, né? E aí vinha a confiança. Queria chamar o pessoal do Flamengo, fazer torcida do Fluminense. O culto do Atletiba, da morte. O culto do Atletiba da morte. Na época, o que era muito forte no nosso ministério? A renovação espiritual, o batismo com o Espírito Santo, isso ficou uma marca muito forte. Nós fazíamos cultos assim diferentes, que para a época era coisa fora do comum. Sim. Entendeu? Fora da curva. Meu Deus, colocar jogo de luz dentro da igreja, meu Deus, isso é coisa do Satanás. Não, nós fizemos. Hoje todo mundo faz. Sim. E o que acontece? No final, a renovação, a unção era tão forte, centenas de jovens batizados com o Espírito Santo, e a coisa fluía, e o negócio, e os pastores davam voto de confiança, de credibilidade para nós por conta disso. E o caminho começou a ficar nesse. Quando a coisa começou a ficar mais séria, pastor, começou a ficar mais séria quando eu parei de pastorear e fiquei só na itinerância. Uau. Aí o negócio começou a ficar mais sério. Porque aí eu já estava aceitando convites para outros tipos de trabalhos na igreja. E aí comecei a andar com pessoas que lidam muito nessa área da libertação. Em São Paulo, por exemplo, missionário Ezequiel Pires, no Espírito Santo, o Arlindo Teodoro, fiz alguns trabalhos junto com eles e tal, e organizamos no Rio de Janeiro junto com eles, e acabei exercendo ali aquela proximidade junto a grandes homens dessa área da libertação. E tem um pastor que era muito amigo meu, que era pastor de uma igreja pequena no Rio de Janeiro lá. E tem muito tempo que eu não vejo esse pastor, não sei nem como é que ele está, pastor Bruno. E ele tinha uma autoridade para trabalhar com libertação, e ele me puxou muito para perto dele.
Ele falou, não, cara, eu vou te chamar pra perto aqui pra você ver como é que funciona. E ele era terrível, cara. Ele tava pregando no culto assim, ele me cutucava e falava assim, ó, tem uma entidade ali, ó, naquela pessoa ali, apontava. Caramba, hein? E falou, na hora que eu orar vai manifestar lá, você vai ver. E era batata, cara. E eu comecei a andar com aquele cara e começava a ver o que ele fazia a nível de jejum, de oração, de busca, de renúncia, de voto, de propósito. E comecei a buscar aquilo e orar e pedir aquilo. E Deus começou me dando. Até que um dia nós estávamos orando num monte. Lá no Rio tem muito hábito de orar em monte. Muito. Nós estávamos orando num monte e Deus usou uma irmã, que eu não sei nem quem é, não sei nem de onde é, para vir entregar sobre a minha vida, dizer que naquele dia Deus estava colocando um anjo sobre a minha vida, que iria caminhar junto comigo. E esse anjo era um anjo de autoridade na libertação e na cura. Eu respeito quem não acredita no ministério dos anjos, mas eu acredito muito. Entendeu? Eu tenho muito cuidado, porque eu não sou nenhum menino teológico. Eu sei muito bem o que é uma angiolatria, eu sei muito bem que os anjos não estão aqui para ser adorados por nós, mas eu sei muito bem que são seres que Deus coloca à nossa disposição para nos servir e nos auxiliar no nosso ministério. Então eu acredito muito nisso. Deus, a Trindade, é soberana em todas as coisas. E a minha consciência teológica é muito sólida quanto a isso, para me aventurar em meninice. Não é isso que eu estou dizendo. Não é meninice, não é colocar uma cadeira para o anjo sentar na cadeira. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em crer literalmente que eu sei que tem anjos que nos acompanham e que eles estão prontos a guerrear e servir junto conosco no ministério. E a partir daquela data eu comecei a fluir. E esse pastor que me ensinou ali a pegada de ver, ele começou a ficar impressionado com aquilo que Deus começou a fazer através da minha vida. E aí começou a fluir isso aí. E aí Deus foi levando a gente para cada lugar, para cada experiência. Tem tanta coisa que não é brincadeira não, irmão. Mistério. Pastor, com tudo isso aí que a gente tá falando aqui, gente, é isso que é forte. O pastor entrou na área de cura e libertação e o pastor fala sobre os três tópicos, né? Corpo, alma e espírito. E é muito profundo. Dá uma linkada, pastor, nisso aí. É porque, assim, nós entendemos, ainda que tem algumas igrejas que não pregam e não acreditam na tricotomia, nós acreditamos que o corpo, a alma e o espírito é o que forma o ser humano. Sim. Então, o que é a alma? A alma é o centro das emoções, é o psique, é a parte psicológica. Essa é a alma. O espírito é uma coisa, a alma é outra. E o nosso corpo. E como essas três áreas da nossa vida podem ser vulneráveis. Então nós acreditamos que as enfermidades, e isso está sendo provado hoje, né? Que as enfermidades hoje elas não são só no corpo. Hoje nós temos os psicólogos, psiquiatras, terapeutas que curam e cuidam da saúde emocional, que para nós é a nossa alma. Sim. Então a alma do ser humano ela é frágil, ela pode ser enferma e ela é um ponto de partida para o mundo espiritual. E aí é que eu entro. Tudo que nós fazemos, falamos, tudo aquilo que nós temos a percepção em nossa volta, ela vai reverberar no mundo espiritual. Assim como volta de lá para cá. Então tudo está ligado à nossa alma. E o corpo é simplesmente a matéria que vai surgir o efeito. Então o corpo volta para o pó, vamos assim dizer. Mas aqui na Terra, nós somos sujeitos a estar passando por situações no corpo, enfermidades no corpo, enfermidades na alma e enfermidades espirituais. Então a porta de entrada sendo a alma, a gente consegue ter uma conexão no mundo espiritual através da nossa alma. Sim. Então, por que é tão importante na igreja nós trabalharmos a alma do ser humano? Tudo que nós fazemos na igreja, eu falo muito sobre isso. Por exemplo, louvor. Por que tem algumas pessoas que quando escuta determinado louvor chora, se entrega, e outras não faz sentido nenhum? Será que aquele louvor é ungido? Não. Não é ungido. É que aquele louvor, a pessoa gosta daquele louvor. O fato é esse. É gosto. É gosto. Literalmente é alma. É psique. E por ele mexer na alma da pessoa, o que acontece? Acontece o efeito mais bonito que o ser humano pode ter, que é ele se abrir no campo espiritual. Quando ele se abre emocionalmente, ele cria uma porta aberta no mundo espiritual para as coisas boas e para as coisas ruins. Por isso que a música é tão importante. A música e o ambiente. Por exemplo, as igrejas que trabalham com encontro com Deus. Sim. Existem vários nomes, mas o modelo
Padrão. Muda uma coisinha ou outra ali. Padrão, 3 dias, chega lá, tem o voto do silêncio. Sim. Né? Não vou contar detalhes, porque tem pastores que não gostam de contar. Acabamos de sair ontem, o nosso fechou ontem. Tem lá o pacto do silêncio, aí você fala, poxa, mas por que tem que fazer o pacto de silêncio? Pra que isso? Isso aí é uma coisa que... Isso é pra mexer com a alma da pessoa. E é válido. Porque a pessoa fica ali 3 dias sem conversar um com o outro. Só orando. Recebendo palavra, oração, jejum, buscando e recebendo palavra em cima. Direcionou. O campo emocional, ele se abre para o espiritual. Por isso que acontece tanta coisa. Por que a oração no monte é tão forte? O monte, porque o monte é consagrado, porque o monte é isso. Não, irmão, eu já fui em monte. E depois fiquei sabendo que tinha gente que ia lá e fazia sexo. Uau! Pesado. No mesmo lugar, gente que não é crente. Moleque soltando pipa durante o dia lá no mesmo monte, falando palavrão. Bota outro, mané. Força, lixo. E aí? Não, é porque ali você vai num lugar, numa madrugada, você vai passar uma madrugada ali em oração, naquele lugar, naquela conexão com a natureza. A tua alma, ela está em conexão com Deus, e o teu espírito também. Claro que se você puder consagrar um lugar, deixar um lugar reservado exclusivamente para aquilo ali, existe todo um impacto no mundo espiritual. Eu tenho consciência disso. Mas é muito importante, porque algumas pessoas, elas vão endeusar muito mais o lugar do que o momento. E é o momento é que conta. Não o lugar. Não o lugar. Então, tipo assim, porque se o lugar contasse, qualquer uma pessoa que chegasse lá receberia tudo que eu e você recebemos. E não é assim que funciona, não é um passe de mágica. Você pega uma pessoa toda quebrada, arrebentada, que não tem nada com Deus, vai lá naquele lugar porque seus problemas acabaram. Isso não é evangelho. Mas por que eu e você continuamos indo lá? Porque nós criamos uma conexão. Então, esse é o desafio, é criar o equilíbrio de não santificar aquilo que não é santificado, mas também não desprezar aquilo que Deus está santificando. Lembra quando Deus aparece para Pedro, lá em Atos dos Apóstolos? Não me lembro agora o capítulo. 10. Come esses animais. E Pedro disse assim, mas... Não, isso é imundo. Não, como eu posso comer isso aí? E aí Jesus fala com ele assim, como pode tu considerar imundo aquilo que eu santifiquei? Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava considerando a tradição acima da revelação. A lei. A tradição. Meu Deus do céu. A tradição judaica, a lei judaica, acima da revelação. Então, assim, não é o lugar, é a conexão que você cria. A conexão que você cria com Deus. Então, quando Jesus fala entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, e o teu pai em segredo, que te ouve, vai te responder, por causa da conexão, não é que teu quarto é santo. É a conexão que você cria ali. E é claro, evidente, se você pode ampliar essa conexão, santificando aquele lugar, ótimo. Como as pessoas você cria um hábito, disso, né? Sim. Porque isso vai, na verdade, assim, isso vai trazer justamente esse equilíbrio que é o grande desafio do evangelho hoje. Ter esse equilíbrio de não ser uma igreja que não crê em nada, que não acredita em ato profético, que não acredita em nada, mas também não ser uma igreja que está praticando tanta loucura como a gente vê hoje. Sim. Eu vi um camarada orando esses dias, orando dentro da igreja, tinha um porco dentro da igreja. Sai da pessoa e entra no porco. Sai dele e entra no porco. Mandando entrar no porco. Então, pensa, cara. Sai dela e entra no porco. Não, porque Jesus ali em Gadara, ele mandou sair do Gadareno e entrar no porco. Então agora aqui vai sair todo o mal da sua vida e entrar no porco. Para com isso, irmão. O Harry Porco. Tadinha, ia virar sacrifício, o porquinho. Cara do céu. Não. Tem cada loucura. Cara, eu já sei de onde o cara tirou isso, cara. Ele não tirou da Bíblia, ele tirou desse filme novo agora. O Exorcista do Papa. Acabaram o Vaticano. O Exorcista do Papa. O Exorcista do Papa. Não, é do Papa, é verdade. Começou o filme, Pastor. O porquinho vira sorvete, pá, deu um tiro na cabeça do porco. Sai daqui, vai... Pá. Puf. Que filme que é? É o Exorcista do Papa. Do carinha do... Eu assisti esse, eu não assisti. Russell Crowe. Cara, às vezes eu fico lá rolando lá, vendo os videozinhos das loucuras. Não, para. Que é aquele pastor que foi lá dentro do buraco lá, porque tua vida tá no buraco, Daí igual ele esse buraco aqui. Não, Ô, meu irmão, eu tô caindo aqui, me ajuda aqui. Ele fala, se você tiver dentro do poço, ele entra no poço. E o pior, eu vi hoje, o pastor falando do porco, eu lembrei disso, ele falou, irmão, entenda, se Deus usou uma jumenta, ele usou o porco, porque não tinha ninguém lá com o filho pródigo. Mas o porco evangelizou o filho pródigo. Meu Deus do céu. Meteu essa, pastor. Então, é o quê? Aí é que tá. Essa é a grande questão. Por quê? São pessoas desequilibradas psicologicamente. Daí vira tudo loucura, né? Por isso que o pastor falou essa conexão. Loucura, então, né? E a conexão da alma com o espírito. Sim. Então, tipo assim, viralizou aí hoje um vídeo de uma moça
que as pessoas começam a cantar os parabéns pra ela e entra em mistério. Sai rodando nos parabéns. Parabéns, ela... Oi! Para você. E ela começa... Entra no manto. Cara, tá desequilibrada emocionalmente. Psicologicamente. Emocionalmente, ai que forte. E aí, esse desequilíbrio emocional, se a pessoa não tiver um cuidado, ela vai espiritualizar aquilo que não é espiritual ainda. E, cara, ainda não é espiritual. E assim, a gente brinca tudo, mas isso é um baita de um prejuízo pro reino, né? Muito. Que você vai trazer alguém ali que é incrédulo ali, você quer conversar, o cara já vai e lança isso aí na tua frente. Ó, isso aqui, cara. É pra E aí? Isso é loucura. Isso aí. Eu quero ser crente pra isso aqui. Por isso que esse trabalho né? que nós fazemos é um trabalho muito bíblico. Muito. Eu gasto tempo ali, capaz. Você vê que teve dia que até, né, demorou um pouquinho mais do que o normal, porque eu gasto tempo explicando o que nós vamos permitir o Senhor fazer isso é ali. lindo, cara. Eu acho interessante que o pastor fala que nós, né, eu e o Emerson aqui, nós participamos desses 3 dias que foram preciosos. E o interessante é que o pastor, ele falando sobre isso, nos 3 dias nós linkamos que, cara, não é baboseira, não chega lá e meninice, uau, Sim. né? E daí, e não somente a palavra, porque nós já vimos, e eu já exemplifiquei, já vi, presenciei. O cara vem, palavra, o sentido, que eu sei que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica no sentido da lei, ele tá falando muito da lei ali. Da lei. Mas também você entende que tem pessoas, o cara tá ali na palavra, você tá faltando vida no cara. Sim. Daí, eu achei muito interessante que o pastor veio, ministrou, trouxe a palavra, e na palavra, cara, foi precioso. A gente ficou assim, ó, porque o conhecimento foi maravilhoso. A gente ouvia aquele sentido que foi muito didático para nós. Sim. Daí, logo depois da didática, por aqui a instrução. Daí, vamos pra prática. É isso aí. Foi precioso demais. 3 dias. Pastor, fala um pouquinho do teu livro aí, pastor. Mostra pro pessoal ali, ó. Ah, esse livro aqui é o segundo texto que eu É tudo que eu linkado. escrevi. É um livro que, na verdade, assim, o primeiro livro que eu escrevi já esgotou. Eu estou para fazer uma segunda edição, que é sobre simbologia bíblica. É um livro bem interessante também, que eu falo sobre vários símbolos bíblicos e o significado deles. Uau. Bem legal. Mas quando eu escrevi esse livro aqui, foi justamente quando eu comecei essas conferências de corpo, alma e espírito. Foi uma mensagem que eu preguei em cima de uma junção de 2 palavras gregas, que é esclerocardia, né? O que é esclerocardia? Esclero é rigidez, dureza. Cardia é coração. Então é dureza de coração duro, por aí vai. E eu entro justamente dentro dessa perspectiva. Qual é o mal do século XXI? Dentro dessa perspectiva aqui, o coração duro, o coração de pedra. Quem nunca ouviu ou falou, ou mesmo você se sentiu, porque aquela pessoa tem um coração duro. Isso é duro, coração. O que é o coração duro? É a insensibilidade. É não ter essa sensibilidade emocional, essa afinidade com o alheio, né, com aquilo que não é meu. A empatia, a palavra correta é essa. A empatia com a pessoa alheia, né? E esse é o grande mal. E então eu vou discorrendo aqui sobre esse livro. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Porque ele mesmo diz, eu endurecerei o coração de Faraó. E eu vou entrando por ali, vou trilhando todo esse caminho, vou lá quando Jesus repreende a dureza de coração dos fariseus, né, que eles pregavam, ensinavam, mas não viviam. O livro todo está baseado numa promessa em Ezequiel, quando o texto é claro e explica ali, Deus vai arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne no lugar. Mostro vários assuntos aqui interessantes, só que é um livro bem didático também. É um livro que a pessoa, quem gosta de ler, pega ele e com 2 horas acabou. Vai comendo ele. Um livro... Na época eu estava viajando muito, então eu procurei fazer um livro de fácil leitura, um livro que pudesse... Prático para a pessoa ler e conseguir. Tem quantas páginas, pastor? Rapaz, você me pegou agora, hein? Não lembro. Acho que tem uns 90 páginas aí. Não, peraí, vamos ver aqui. 80 páginas. 91 páginas. Quer ver? Até mostra na câmera ali pro pessoal ver, pastor. Aqui, esse livrão pessoal, precioso. Top, gente. Gente, esse... Página amarela, olha só que não, coisa isso aí é boa. quando o cara tá gastando. Detalhe, ó. Não desmontem.
Tem livro que você fizer assim, ele desmonta na sua mão. Qualidade, gente. Vira Qualidade. esses coisa livros boa. aí, abaixo de 100 páginas, é chamado livro de bolso, que é livros práticos de você ler. Aí, gente. Precioso. Bem legal. O Mal do Século XXI. Pastor, quero adquirir. Como que eu faço? No meu Instagram. Instagram. Me procura lá no meu Instagram. A gente vai tem deixar ele, aqui Tem embaixo. ele, a gente consegue ele também de forma digital, é e-book, né? Uhum. Já tenho ele também em e-book, então é bem baratinho, a gente consegue aí. Vamos deixar alguns aí pra vocês E-book sortear pro pessoal. precioso. Opa, maravilha. Tá bom? Pessoal, nós vamos Sortear, deixar pessoal. então ali, né, no link da descrição, né? Vamos inventar, né, Marquinhos? Vamos fazer Vamos deixar ali embaixo, ali, bem na bolado. saída do próximo ali, vai ser Coloca o meu Instagram lá e vou deixar alguns aqui pra vocês sortearem também, ficar. Dá pro precioso. pessoal. Voltando um pouquinho naquilo que a gente gosta, né, gente, desse mistério. Um pouquinho do pastor tá falando que até se torna... Que esse é um dos sentidos do mestre até, né, pastor? Sim. Que, cara, o mestre, ele realmente tem que... O escrever, ele faz muito parte disso, porque as pessoas precisam ouvir. A gente sabe que você escrever um livro, você abre um pouquinho, você expõe um pouquinho daquilo do teu coração, Sim. daquilo da tua vida. Muitas pessoas nunca escreveram um livro porque tem essa dificuldade da exposição do seu coração, da sua fala, da sua palavra, do que você pensa linkado. E eu tô falando no sentido geral, né? Mas quando você escreve isso aí, quantas pessoas que estão sendo alcançadas através desse livro, né, pastor? E um e-book é pra fora do país, filho. Sim. Internet hoje, ó. Sim. Entendeu? É interessante que o livro, ele literalmente ele deixa um legado, né? Como que é uma coisa que fica, né? Sim. Você vê, passou a fita de vídeo, ninguém vende mais, não tem. DVD também tá aí morto. Daqui a pouco, de repente, essa plataforma digital muda e o livro continua. Sim. Interessante isso, né? Por isso que a Bíblia O livro chegou até hoje, continua. né? É uma forma de você deixar aí um legado. Eu estou trabalhando em alguns materiais novos. Acredito que até o final do ano eu vou ter aí mais alguns textos para lançar. Eu tinha parado, tinha desistido, para te falar a verdade. Porque a pandemia mexeu muito com a gente, né? A pandemia deixou a gente meio sem norte, no sentido profissional, no sentido de comercial. Qual o caminho que você vai seguir? Então eu parei com tudo, me dediquei só à minha família, ao ministério ali. Eu falei, cortei as minhas agendas. Raramente eu saí na pandemia e pós-pandemia, eu saí muito pouco. Antes eu saía bem mais e viajei muito aí pelo Brasil, fora do Brasil. Tive a oportunidade de fazer algumas conferências também na Europa e Deus nos levou para alguns lugares aí, cumprindo uma parte daquilo que Deus me prometeu. Na verdade, há uma promessa de 32 países, né? 32 nações. Essa promessa eu recebi em Florianópolis, numa conferência que eu participei lá, no qual Deus mexeu muito comigo e recebi uma palavra profética de um grande homem de Deus da Argentina, e ele profetizou que eu passaria por 32 nações. Ainda não foi 32, mas ainda tem caminho pela frente. Então, Pastor, você falou uma coisa interessante, que a gente até linkou isso aí, todos eles já... Quantas pessoas já... gente, tô judiado porque nós cantamos bastante no final de semana. Mas quantas pessoas já receberam uma palavra profética, uma promessa, Deus vai cumprir isso aí. A pergunta é o seguinte, para quem talvez vai estar em casa ouvindo isso aí e receber uma palavra, o que fazer para acessá-la, pastor? Olha, isso é uma pergunta que é difícil responder, porque a gente precisa entender que existe o Cronos e o Kairos. Existe o tempo de Deus que é diferente do nosso. Sim. Então a promessa de Deus, eu me lembro que quando eu me converti, logo no início ali, quando eu contei, né, naquele boom da conversão, buscava muito. Como eu disse para vocês, eu busquei muito, me converti, 3 meses depois me afastei, aí 6 meses depois eu voltei mesmo com vontade, buscando, batismo com o Espírito Santo, e Deus me batizou. E aí vem aquelas promessas, você tá vigília todo final de semana, é monte, é consagração, e aquela coisa buscando mesmo. E aí vem aquele monte de palavra, porque quando você tá nesse boom assim no início, meu Deus do céu, chegou alguém, tá falando de mistério perto de você já aponta perto dela ali, porque vai sair alguma coisa para você. Fala. É assim mesmo. E eu me lembro de uma irmã que veio, e eu tava orando num monte uma vez, e veio, sabe aquelas irmãzinhas do coque, que elas vêm rodando assim perto de você, cara. É igual o baú da felicidade, rodando, girando, rodando, é igual Beyblade. Meu irmão botou a mão em mim e falou, eu vou te usar. Eu vou te levar em muitos lugares. É aquela coisa toda. E eu me lembro, tadinha, ela falou até errado. Tu vai voar. Tu vai voar de avião e não sei o quê. Passou. Aquela coisa, aquela fervor. Eu comecei a pregar, os anos passaram. Entrei no seminário.
E eu pregava para um lado e para o outro, tava viajando já, indo para Minas, para o Rio, São Paulo. E aquela palavra daquela irmã já não fazia sentido para mim mais. Falei, acho que aquela irmã tá caduca, né? Sei lá. Não é possível, pô. Tem tanto tempo já, tantos anos, né? Sim. Larga esse negócio pra lá, eu tô pregando já esse negócio. Por quê? Porque eu tô falando de 2003. 2003, 2004. 20. Não era tão simples como é hoje você pegar um avião e fazer uma viagem. Era totalmente diferente. Não existia internet direito. Sim. Então as coisas eram bem diferentes de hoje. E eu me lembro que eu fui pregar em Brasília. E eu fui, uma viagem de ônibus bem cansativa do Rio pra lá e preguei. E lá uma irmã me viu pregando. Me viu pregando e tal, e eu tinha uns DVDzinhos que eu fazia, uns DVDzinhos, tinha meu telefone e tal. Ela comprou um DVDzinho meu. E aí, rapaz, depois de uns 20 dias, ela me ligou. Ligou pro telefone, o telefone até da minha mãe. Minha mãe tinha telefone, eu morava embaixo. E aí, estão chamando. Aí subi lá para atender. Ô, pastor, ô, irmão, tudo bem? Não era pastor ainda, era presbítero. Tudo bem, tudo bem. Então, o que ia chamar o irmão para pregar aqui no Congresso de Jovens, final do ano, tal. Falei, opa, pode chamar, vai ser uma bênção, né? Aí ela falou assim, então, me passa seu CPF. Eu achei estranho aquilo ali na hora. Mas, como a igreja Brasília, eu falei, de repente, vai puxar minha capivara, né? Puxar meu nome pra saber, né? Esse cara é o Rio de Janeiro. Esse cara é estelionatário, esse cara é alguma coisa. Vamos ver histórico. Achei estranho, mas passei, cara. Me passa o CPF e tal, passou. Me passa seu e-mail. Lembra até hoje, era e-mail da BOL, cara. Nem sei se tem mais isso, BOL. Não sei, cara. Meu Deus. Tem ainda, ó. Tem, nosso BOL. Nossa técnica. E-mail da BOL, cara. Aí passei o e-mail, passei meu CPF, meu nome todo e passou e tal. E aí, cara, um dia eu tô lá e tal. E tinha já tava aquela internet de escada, o Orkut e aquela coisa toda, já tava começando, né? A ter, de madrugada a gente entrava, tinha o MSN. Meu Deus! Das antigas. Ô, saudade. E aí, cara, chegou um e-mail lá, da Gol. Eu olhei aquilo ali e falei, não. Entendi. Forte. Isso aqui é vírus, cara. Não abri, cara. Não abri, fiquei com medo, porque esse negócio de vírus era muito, tinha medo. Os caras davam medo. O computador vai pegar fogo, vai explodir o computador, o vírus, você não vai conseguir mexer mais nada. E o computador era caro, era difícil. Meu Deus, eu falei, mas aquela ansiedade pra saber o que era, aquela curiosidade. Ficou. E aí tinha Lan House, né? Falei, eu vou pra Lan House. Exploda o computador da Lan House. Lá, eles que... É só um Fui lá na Lan House. Meu Deus. Eu e o Marquinhos tem uma história em Lan House, hein, Meu Deus do céu. Não fala. Fui pra Lan House, cara. Abri o e-mail, cara. Senhor Leonardo, você tem uma passagem reservada, tal. Um e-mail da Gol pra mim com a reserva do voo. Eu cheguei, cara, eu nem consegui fechar direito. Eu desliguei o computador, apertei o botão, fui pra casa. Aquela alegria, cheguei em casa, dei um chute na porta assim. Mulher! Levou um susto assim. Dá um beijo no profeta aqui. Ela olhou assustada. Dá um beijo no profeta. O que foi, homem? Teu marido vai viajar de avião. Já dei aquela sapateada na cozinha. Já rodou. Eita glória, já fiz aquele alvoroço. E fui, cara. Chegou o dia tão sonhado. Eu não existia. Sensação melhor. Não existia celular com câmera. Não existia. Eu tinha uma câmerazinha digital. Eu fiz umas 300 fotos selfie. Porque tinha que sair. Sem poder ver, né, pastor? Sem poder. Não, você tirava e depois você olhava. E tinha que aparecer a janelinha. Porque eu queria mostrar que eu tava. Essa foto tá no Orkut até hoje, cara. Tá no Orkut. Mas como é que acha no Orkut? Não tem mais, mas deve estar lá. Mas eu botei na época, eu fiz questão de botar. E aí... Tem que achar pra deixar no Face. Né? Não, mas interessante, cara. Show. Pra sair a janelinha, mostrar as nuvens, um monte de foto, pra até ficar uma boa. E aí fui, e aquela coisa toda, e o avião, aquele alvoroço, aquela ansiedade, o avião... E o medinho? Não, medo nenhum, eu tava tão ansioso que eu nem vi nada. E eu me lembro que quando o voo estabilizou lá em cima, eu encostei a cabeça na poltrona do avião assim, e fechei os olhos. E aí levei aquele susto. Abri o olho assim, comecei a ficar meio pirado lá em cima. Fechei o olho de novo assim, quando eu fechei, eu vi aquela irmã do coque rodando na minha frente. Nossa. E Deus falou comigo assim, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que cumpro. E aí eu entendi que o tempo de Deus é diferente do nosso. Lembra das promessas, Marquinhos, aí, ó. Respondendo a pergunta. É isso aí. Eu fiz toda essa volta do testemunho para responder como acessar as promessas. Não tem como você acessar. A promessa tem o tempo de maturação. Sim.
Existem sementes que você planta hoje que você colhe daqui 15 dias. Então, Outras você vai colher só daqui. Você nem vai colher. A sua futura geração é que vai colher. Então, quem planta tâmara, não colhe tâmara. São seus filhos que vão colher. Só que é o fruto que você está plantando. É o tempo de maturação. Uau, isso é profundo demais. Se não me falha a memória, são 80 anos para a tâmara dar o primeiro fruto. Se você planta, você não vai colher. Qual que é o meio termo? Então, assim, tem coisas que você planta... Tem abacate? Olha, abacate, laranja. Esse dia eu vi um pezinho de tangerina desse tamanhozinho, tava no vaso ainda, já tava com a tangerina nascendo. Tempo de maturação. Faz a promessa da tangerina, Fê, pra não demorar muito. Então, assim, existem coisas Forte, hein, pastor? que Deus fala e vai cumprir com pressa. Sim. Tem promessa aí, Saulo? Outras vai levar tempo. Recebe. Agora, o que a gente precisa entender disso tudo? Porque o que é de Deus vai se cumprir. Sim. E quando que Deus vai cumprir essa promessa? Deus já programou um tempo, ele é soberano, ele sabe tudo. Mas a programação do tempo, ela está ligada à nossa resposta àquilo que Deus quer na nossa vida. Sobre isso. Então não há como acessar, mas há como você atrasar com o seu comportamento negativo. Lembra daquele texto? Eu cito muitos textos assim e faço as pessoas pensarem. Por exemplo, o texto diz assim, olha, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe você e deixa de escolher você, ok? Mas a Bíblia fala também que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Peraí, como que Deus chama muitos e escolhe poucos? Se a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Essa escolha de Deus está ligada à sua resposta. Como que você responde ao chamado? Você responde bem, fiel às promessas de Deus? Você se torna um escolhido. Então não tem aquela assim, Deus gostou desse, não gostou daquele. Não, é o seu comportamento. Então as promessas de Deus, elas serão acessadas no tempo de Deus, mas você com o seu comportamento pode não só atrasar, como invalidar. Uau. Meu Deus. Aí as a promessas questão de Deus. Essa vai pro corte, hein, Saulo? Meu Deus. E a questão do... É muito aquela máxima da questão de quantas promessas estão no cemitério, né, Sim. pastor? Cara, Forte, cara. Nossa, é profundo isso aí, velho. Deus, ele tem coisas com você que se você não responder positivamente, ele vai levantar outra, irmão. Não pensa que, assim, claro que tem uma visão calvinista que tem todo um entendimento de que, não, se Deus prometeu, ele vai cumprir, não importa o que você faça. Uma visão mais radical, né? Vamos botar assim. Mais predestinado. Mas a gente não crê nisso. Pastor, aí o cara recebe uma palavra, recebe uma promessa e no percurso do caminho ele vacila, ele erra e depois ele se restitui. Ele atrasou. Sim, Ele atrasou ele atrasou e existe o tempo de colheita negativa. A colheita negativa precisa ser feita também. Porque as consequências. Claro, as pessoas que não entendem. Tipo assim, olha, por exemplo, o camarada matou e se converteu. Matou uma pessoa e se converteu. O cara vai ser salvo se ele se converteu de verdade. Sim. Queira o juiz, queira a vítima, a família da vítima, ou não. Se ele se converteu de verdade, a salvação é garantida para ele. Se é um arrependimento, se é uma conversão genuína. De verdade. Agora, as consequências por aquilo ali, ele vai ter que puxar a cadeia, irmão. Sim. Deus não vai livrar ele disso. Deus não te livra da prova. Ele te livra na prova. Quantas vezes nós já falamos isso aqui na mesa? Isso aqui, meu Deus. Isso é um fato que as pessoas querem fugir disso. Forte, cara. Fugir das consequências. Não tem como você fugir. Deus te prometeu, ele vai cumprir. Mas se você pisar na bola, você vai alterar o percurso desse tempo de Deus, do Cronos e do Kairos. Eu acho tão interessante que o pastor falou que entra naquele texto tão lindo, né? Que eu amo os que me amam. Amém? Até aí, beleza. E os que de madrugada me buscam. Parece tão condicional isso aí. Ele não tá falando se, porque se é uma condição. Mas ele tá o quê? Ele só tá adicionando isso de uma maneira tão forte. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Ele tá falando de um povo que ele realmente ele se singulariza para buscar Deus de madrugada. É aquela frase tão famosa, né? Que busque a Deus na madrugada que a fila é menor. Mas na verdade nem é a questão da fila menor. É que de madrugada você se sacrifica. Sim. Você arrebenta com o teu sono. Mas, cara, é profundo os mistérios porque você está matando a tua carne e você procura nele. Você procura nele. E poucas pessoas fazem isso. Mas vai ver o resultado. Quantas pessoas se conhecem? 3 da manhã, meu pai, há anos, ele não coloca um celular para despertar.
ele acorda, esse tempo dormindo meu pai, até contei num desses episódios atrás. Meu pai acordou, nós estávamos dormindo na sala, né, tudo junto, fomos assistir um filme lá, tal. Meu pai dormindo no sofá, daí no sofá, daí tinha um colchão, meu irmão no meio, e eu aqui nesse canto, TV aqui, daí dormimos. Aí de madrugada, eu fui orar lá fora, coloquei o celularzinho pra despertar, fui orar às 3 da madrugada. Beleza, um pouco antes das 3. Fui lá pra fora pra não acordar ele. Beleza, terminei. Daí entrei, fui deitar pra dormir, daqui a pouquinho eu tava quase dormindo, daqui a pouquinho meu pai bem assim, acorda, pega a lanterninha, olha, é como se estivesse desesperado. O pastor dele procura o relógio, ele olha assim, 3h10. Daí ele, tá na hora de orar. Depois eu ouvi ele falar. Fecha aquela lanternona desse tamanho que ele tem, rosquei ela e fica, filho. Daí quando eu vi ele orando, eu falei, papai, você não vai poder, vamos ter que se competir aqui, eu não vou dormir enquanto você tá orando. Daí ele ajoelhado lá, ajoelhado aqui, ficou aqui, ó. Eu olhava, deu 4 horas, ele tá. Então o que acontece? E anos buscando sem você ter um despertador, então é precioso. Então é essa questão de buscar singular. Eu acredito muito na questão do voto também. Sim. Eu sou um cara de voto. Por exemplo, esse ano eu tô fazendo um voto de refrigerante e suco. Eu tô o ano todo tomando só água. Só água. Me você fala assim, isso é mole. Não, não é. Me liberta do refrigerante, pastor. Imagina você ir comer uma pizza. Do dogão. Imagina você ir comer uma pizza e comer pizza tomando água. Imagina você ir num churrasco, na casa dos amigos, e você não tomar nenhum suco, você tomar água, comendo uma picanha, uma carne, seja o que for, água. Então não é tão simples como as pessoas pensam. Pastor, eu fiz isso por uma semana. O meu voto é por um ano. Um ano, literalmente um ano. Então assim, aí você fala, poxa, mas pra quê? Você fez uma promessa, você pediu alguma coisa? Não pedi nada. É um sacrifício voluntário. E específico seu, né, pastor? Acabou. Então assim, é uma doutrina? Não, faz quem quer. Então é um propósito com Deus. Eu acredito muito em voto, assim, eu faço esse tipo. E isso está ligado ao quê? Ao entendimento da alma sacrificando o seu corpo em prol de uma conexão espiritual. No caso é o que mais dói para você, né, pastor? É isso aí. Aí você vem o entendimento da alma. Essa semana eu falei uma coisa num determinado lugar que eu estava ministrando. Eu falei assim: o nosso culto ele tem que ser racional, mas ele não precisa ser frio. Ele tem que ser espiritual também. Quando Paulo fala o vosso culto é racional, é um culto com entendimento. Sim. Mas ele não tem que ser um culto fraco, frio, gelado. Não, é um culto espiritual. E o culto espiritual, ele se torna racional quando eu entendo o que está sendo feito ali. E essa é a grande questão. Me lembro que até contei, agora lembrei de uma coisa, quando eu me converti logo no início, nessas andanças minhas, eu fui numa igreja que tinha umas colunas no meio assim de concreto, era um salão alugado. E o negócio era tão irracional lá, que o pastor amarrou um colchão assim na coluna, para os irmãos que estavam rodando não bater a cabeça. Capaz. Tamanho, parecia uma academia, cara, um negócio, uma academia de boxe, uma coluna de concreto assim, com um colchão envolto na coluna ali, para na hora que os irmãos saíssem do giro do Muay Thai, não desse uma cabeçada ali, uma cabeçada. Então assim, o que é isso? É você ter um culto espiritual, ou pelo menos querer um culto espiritual, mas sem ser racional. O culto é racional, o sacrifício é racional, mas ele não precisa deixar de ser espiritual. Precisa ser frio. Ele não precisa deixar de ser espiritual. Então, mas um voto como esse, pra quê? Porque, não, é a minha vida com Deus. É eu que estou entendendo que aquilo ali vai fazer bem pro meu corpo, mas não vai ser tão fácil assim pra minha alma. Sim. Porque o seu corpo não sente falta de refrigerante, mas a sua alma sente. É muito forte isso, né, cara? É o tal do que a gente fala que você, forte. Isso aí que tá comendo com o olho, mas queira ou não queira, é realmente isso. A alma. Gente, a alma é o psique, é o psicológico. Então, tipo assim, você tomar um copo d'água ou tomar um copo de Coca-Cola, né, falei, não sei se pode falar aí, a marca da Coca-Cola, né? Você tomar um copo de refrigerante, um copo de água, quem vai fazer distinção ali de ter vontade é a sua alma, porque a sua natureza, o seu corpo físico não sente aquela necessidade. Mas tem o açúcar, vai produzir isso, vai produzir aquilo. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de necessidade. Necessidade. Nós temos necessidade de água. Show. Mas a nossa alma pede outra coisa. Meu Deus do céu. Gente, é o dogão. Olha só. O dogão. Esse é o prensadão. Saulo, Deus está falando com você. Ô, Saulo, Deus tá ele que vai ministrar o dogão Deus hoje para nós, o prensado? Ninguém tá de jejum de dogão. E vou dizer uma coisa, que o Hermes já tá nos finalmente.
Mas assim, né? Se você for fazer pra mim, o que te dói mais? Não perguntar pra ele. Jejum de picanha, propósito de picanha ou de ovo? De ovo, né? De ovo, né, Marquinhos? Você come muito ovo? Come muito ovo? Não, é porque eu não como picanha. Não come picanha? Não, não como Picanha porque tá não caro. é... Não come porque tá caro? É porque não tá no preço que Mas falaram, você sabe que Vamos falar do bife. tem um médico que disse aí que o alimento mais completo do É mundo o ovo, É cara. o ovo, né? É o- Incrível, né? Que coisa boa. Pastor Célio, abraço, Pastor Célio, que tá lá na nossa igreja. Aham. Ele é sensacional. Fez no começo deste ano aí, começou uma dieta monstra e é só ovinho e salada. E eu acho tão lindo, porque nós estávamos almoçando agora no Encontro com Deus ali, no Impacto. Tal, daí aquela feijãozinho, né? Feijãozinho, carninha, macarrãozinho, aquele estilo. Daí do lado, o pastor vai com aquela saladinha. Meu Deus, bate uma carninha do lado, vergonha na só gente. assim, daí eu... Meu Deus, Meu eu sou Deus. um lixo, irmão. Sou um lixo. Oh, Senhor, me perdoa. Pastor, que tempo precioso. Cara, a gente tá chegando ao fim de tudo isso aqui, né? Pessoal, esse é o pastor Já acabou? Leonardo Não, Sé. tem muito mais. Tem muito mais. É. Mas, cara, o pastor ficou impressionado, né? Ele não viu que... Uau! Hein? Pastor, contudo, a gente sempre faz uma pergunta no fecha de tudo. E a gente fala que tem muito mais, porque quem faz parte dessa mesa um dia, volta. Esse é o fato. De tudo isso aí que o pastor contou, um pouquinho da experiência, a gente vê que o tempo voa, voa. E um pouquinho das experiências, um pouquinho que o pastor contou. A gente vai deixar o link também. Se você quiser, meu irmão, trazer o pastor Leonardo Senra para ministrar na sua igreja, que vai ser precioso. Nós, eu e o Emerson, tivemos, graças a Deus, o privilégio de estar, né, 3 dias na campanha. Porque é um trabalho diferente que a Não, gente pastor, faz, né? é Um trabalho, diferente é um demais. trabalho com um impacto espiritual muito forte. Né? É violento, gente. E eu disse lá, não sei se você lembra, falei, gente, eu não estou fazendo propaganda, vocês vão ver o fluir de Deus acontecendo. E acontece. É sensacional. Os mistérios de Deus ali, a materialização dos sinais ali é muito Deus. forte. E é linkado porque se você perde o primeiro dia, fica estranho. 2 e o 3. Você tem que fazer os 3 para você entender a Sim. tricotomia do negócio. É isso aí. É precioso. Corpo, alma e Não, espírito. meu Deus, demais. Você viu, gente? A gente tá no dicionário aqui. Eu já falo e o pastor vai lançando ali o mistério. E pastor, com tudo isso aí que você falou, né, Emerson? Essa é a pergunta, né? De tudo, pastor, defina a sua vida em uma palavra, a sua vida com Deus. Em uma palavra. Santidade. Santidade. Defina seu ministério. Persistência. Família? Tudo. É isso. Meu Deus. Forte demais, gente. Promessas. Promessas. Agora arrancou minhas palavras aí. Eu tô tão feliz, não tem como definir uma palavra. Eu tô tão feliz com tudo que Deus tem feito, que assim, eu sei que existem promessas que ainda vão se cumprir. Mas eu tô muito feliz com aquilo que Deus tem feito. Eu mudei muito a perspectiva da minha vida, assim, de ambições. Eu acho que é interessante a gente ter ambição. Né? Inveja é uma coisa, ambição é outra. Sim. E, Nós acreditamos na ambição. Então, tipo assim, eu acho que eu mudei um pouco a minha perspectiva, principalmente no lado material. Eu acredito muito hoje no bem-estar, sabe? Eu quero estar bem com a minha família, Sim. eu quero estar bem na minha casa, quero comer bem, eu quero vestir bem, eu quero... Mas eu não tenho aquelas perspectivas do jovem. Acho que depois que você faz 40 anos, muda, cara. Vocês vão chegar lá, vocês vão O ver. pastor tá entregando. Muda, a ideia muda um pouquinho. E eu tô muito feliz com aquilo que Deus tem feito, sabe? Hoje eu sou avô, eu tô vendo a minha netinha crescendo. E as promessas de Deus que já se cumpriram, já me tornou uma pessoa muito feliz. E eu sei que tem algumas que ainda vão vir, porque diz respeito àquilo que Deus vai fazer, não em mim, mas na geração que vem após mim. E eu verei o que Deus fará. A essa promessa de Deus, né? Tu verás o que vai acontecer na tua geração, nos filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Então essa é a minha perspectiva hoje, de ver a minha filha concluindo a faculdade de Direito, ver o meu filho se tornando um grande pai, como ele tem sido, e um profissional, a minha esposa, minha companheira do meu lado, fluindo no ministério, a igreja que eu sou pastor, desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que uma das promessas que eu tenho uma expectativa ansiosa que se cumpra, eu acredito que Deus começou a abrir uma porta aí que bateu na trave há uns 8 anos atrás e agora parece que está fluindo de novo, que é a minha ida para Israel. Eita!
É uma coisa assim Parece que todo sonho é todo crente, né? Não, todo não tem. cristão. É porque você vai ver a Bíblia em 3D, né, cara? Essa é Não tem, você vai... Eu tô aqui. E você me ouviu pregando, você sabe o quanto que eu entro nessa área. Forte, gente. É forte. Não, é você forte viu. demais. Pastor, que... Então, assim, Deus tem levantado uma pessoa que tá aí praticamente tudo certo da gente fazer uma viagem para Israel. Até foi na câmera. Fazer uma viagem para Israel e se der tudo certo eu volto aqui. Glória. Para poder contar tudo aquilo que a gente participou Glória. Já lá. temos o pastor Anderson Grandini que foi para Israel. Depois você falou, se eu for para Israel, eu vou voltar aqui, hein? Pastor o segundo aqui. É o segundo. Deus, depois da mesa tem do gente Lope. que tem o sonho de ir para Nova York, né, para os Estados Unidos. Eu não tenho, cara. E eu sei que Deus vai me levar lá porque há uma promessa e tem alguns contatos lá que já tentaram, mas a pandemia atrapalhou. Eu tinha um contato, uma pré-agenda também no Japão e acabou dando problema aí na questão também de passaporte na época, por conta da pandemia. A pandemia atrapalhou muita coisa. Sim. Verdade é essa. Mas eu fui para Suíça, fui para Alemanha, fui para Portugal, fui para Itália. Então, rodei esses países tudo pregando. Então, eu vi promessa de Deus se cumprindo. Agora, Israel tem aquela vontade. Não, vai chegar. E outra, tá contando, né, pastor? Então, 32, tem que dar os 32. Contando, tem que estar contando. Pastor, com tudo isso aí ainda, né, Emerson? Defina esse tempo de mês, defina lá pra nós. Prazeroso. Meu Deus do céu. Pastor, tamo junto. Prazer te conhecer na mesa. Prazer meu. Prazer que você sabe que a precioso. mesa é muito forte. É forte. Porque quando Jesus queria falar com multidões, ele pegava um barquinho, ele subia numa montanha, mas quando ele queria expressar verdades profundas, ele chamava para a mesa. Só faltou comida aqui, que aquele pão de queijo que estava aqui você tirou. Não, tirei. Saulo comeu porque tudo. o homem só abre o coração quando ele está comendo. Meu Deus! Pega esse mistério aí. Queridos, eu deixei aqui para nenhum irmão cobiçar e não deixar à vontade, né? Ontem eu peguei uma palavra... Pão de queijo e lascívia, porque eu não vou poder satisfazer. Ontem eu peguei uma palavra que falava sobre isso, porque eu peguei sobre o Deus que dá uma segunda chance. E aí eu falei justamente sobre essa perspectiva que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus chama ele de novo e faz 3 perguntas para ele. No mesmo ambiente que uma hora trouxe dor para ele, que foi em volta de uma fogueira, lá naquele pátio onde Jesus estava preso, agora Jesus leva ele para o mesmo ambiente, em volta de uma fogueira, e dá comida para ele. E depois que ele come, Pedro é questionado por Jesus: tu me amas? Sim, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. Só que a terceira vez ele se entristece. Tem uma chave muito forte ali no grego, ali, né? Porque Jesus não usa a mesma palavra para amor. Tu me amas as 3 vezes a mesma palavra. Porque no grego tem amor ágape, amor filéu, amor eros. E aí Jesus começa a falar: tu me ágape, e ele te filéu. Tu me ágape, e ele diz: eu te filéu. Aí na terceira vez Jesus fala: tu me filéu? Aí ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Ou seja, eu só consigo te amar. Eu não vou prometer aquilo que eu prometi antes, porque eu vou quebrar a cara. Sim. O negócio é forte, cara. E aí ele te leva para o mesmo ambiente. Mas isso só consegue quando ele come. Então, a comida, tá faltando o pão de queijo aqui, o pão Meu aqui, Deus cara. do céu. O peixe. É pra daqui a pouco. É pra daqui a pouco nós vamos desligar as câmeras, gente. Ô Marquinhos, o cara me fala tudo isso aqui por causa do pão de queijo. Olha aí. É gostoso conversar com o mestre, cara. Pensa, é gostoso demais, não, gente, cara. Você viu? Se fosse o pastor, querido, nós precisamos cuidar dos irmãos aqui, pão de queijo. Vamos levar, o evangelista, vamos levar esse pão de queijo lá pros irmãos lá da rua, né? O profeta, eu tô vendo aqui o pão de queijo que vai mudar. Forte, Ei, mas agora o mestre faz tudo. Porque o pão de queijo tem todas as 6 polegadas. Ei, gente. É isso, gente. É no partir do pão, rapaz. Meu Deus do céu. É no partir do pão. É no partir do pão. Gente, e eu falo, é muito lindo porque eu amo e nós temos um padrão. Tanto que nas nossas reuniões nós estamos abrindo algumas coisas aqui, né? Isso aqui é só coisa interna do Lope. Mas nós temos um tempo de mesa que é linkado aí no mês. Então, até o nome é tempo de mesa. E eu amo falar sobre isso, pastor, porque a mesa é onde nós definimos o coração. Sim. Se tem uma pessoa que tem uma deficiência física, que pode ser um aleijado, se ele estiver sentado nessa mesa, você não percebe. Porque no coração nós estamos aqui na mesa, nós temos equidade. Nós estamos tudo junto. Meu Deus, talvez não somos tão mestres assim, gente. Mas nós estamos aqui na mesa e o coração, ele linka tudo. Gente, isso é demais. Glória a Deus. Precioso, gente, precioso. Né? Não, estamos restaurados aqui. Vamos estar mais restaurados depois do dogão que o Saulo vai pagar pra nós. Glória. Recebe aí. Você recebe aí. Prensado. Eita, prensado com 2 vinas. Gente,
É o seguinte, o Diego não pôde estar hoje, teve uma situação aí de força maior. Mas, queridos, estamos juntos, precioso demais tempo. Não deixe de seguir a gente aí, compartilhe, fica linkado que tem muito mais coisa para acontecer aqui no LOA Podcast. Valeu, até a próxima e Deus abençoe. Valeu, Amém. falou! Oh!